Saúdo toda a Igreja no nome precioso de Jesus Cristo e damos graças ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de uma vez mais podermos abrir as Sagradas Escrituras e podermos meditar na Sua Santa Palavra e termos uma exortação à fidelidade e ao serviço a Deus. E nesta oportunidade convido então os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o último livro do cânon do Velho Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. E vamos fazer a leitura do versículo 6 até ao versículo 18. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 18. Vamos ficar de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Tenham a bondade de ficar sentados. Meus amados irmãos, hoje é um dia que o Senhor nos dá para uma vez mais abrirmos as nossas Bíblias e podermos ver o que Ele vai falar aos nossos corações. Neste dia também em que, de uma forma especial, nós precisamos de lembrar da fidelidade do nosso Deus. Porque, na verdade, as nações têm sido iníquas diante do Senhor. Nós temos pecado muito diante do Senhor. E quando abrimos a lei de Deus, nós olhamos para os seus preceitos e podemos contemplar também a nossa vida e ver como são tantas as vezes
em que nós falhamos diante do Senhor. E isso também enquanto nação. Neste dia, de uma forma especial, nós também queremos rogar ao nosso Deus que possa quebrantar os corações dos homens que Ele põe nos lugares de governo, para que possam temer o seu santo nome, se possam devotar e consagrar inteiramente a Ele, para que possam legislar, para que possam governar o nosso país de acordo com o seu querer. Que esta possa ser uma oração para todos nós neste dia que o Senhor nos permite viver, em que também, enquanto nação, vamos escolher o próximo Presidente da República Portuguesa. Mas ao olharmos para a Sagrada Escritura, nós olhamos não para Portugal, mas para Israel. E sem dúvida que ao olharmos para Israel, nós podemos pensar também em Portugal. Podemos pensar também em cada um de nós e ver a necessidade que nós temos de sermos fiéis ao Senhor. Porque certamente que o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós. Olhamos aqui para o profeta Malaquias e vemos este livro, que é o último livro do cânon do Velho Testamento, e pensa-se ter sido escrito cerca de 660 anos antes de Cristo, que é o intervalo de tempo de silêncio, como se costuma dizer, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós sabemos, pelas suas referências ao templo, pelas suas referências aos sacerdotes, que Malaquias viveu no tempo após o retorno do exílio babilónico e após a reconstrução do templo, isto é, o segundo templo, o qual não tinha a glória do primeiro. Aquele templo de Salomão, sumptuoso, majestoso. Este segundo templo não tinha a glória do primeiro, mas servia para o propósito para o qual tinha sido construído. E este templo, o templo inicial que tinha sido destruído pelos babilónios, agora estava ali com o propósito de servir de lugar de adoração ao nosso Deus. E por isso foi edificado. Mas, com o passar dos anos, os judeus foram ficando desiludidos. E esta desilusão vinha porque a prosperidade prometida não retornava. Esta desilusão vinha porque a vida era difícil, porque estavam cercados por inimigos, como os samaritanos, os quais procuravam impedi-los em cada oportunidade. Sofriam por causa da seca, das más colheitas e da fome. Punham em causa a justiça e o seu governo moral. Começavam a duvidar do amor de Deus. Argumentavam que não havia proveito na obediência aos seus mandamentos e em andar penitentemente perante Ele, pois, ao olhar à sua volta, diziam que eram os ímpios que dependiam de si mesmos, que prosperavam, em vez de receber o castigo que lhes era mister. O profeta, então, começou a responder-lhes, mostrando que este ceticismo se baseava na hipocrisia. E que se eles estavam a passar por adversidade, esta adversidade havia caído sobre eles, não a despeito da sua piedade, mas antes por causa da sua pecaminosidade. E, por exemplo, nós vemos que havia a adoração corrompida nos seus deveres no templo. Mostravam-se maus líderes de um povo que trazia ofertas inaceitáveis, mesmo depois de terem prometido as melhores ofertas ao nosso Deus. Os próprios gentios ofereciam sacrifícios mais dignos do que muitas vezes aqueles que eram chamados povo do Senhor. O povo vivia transgredindo, pois os homens divorciavam-se das mulheres com quem tinham casado na juventude e contraíam casamento com mulheres estrangeiras, vejam só. Daí também a necessidade da advertência ao jugo desigual. Cuidado! É necessário permanecer na fé que o Senhor nos deu e assim edificar uma casa. Prevaleciam pecados de todas as espécies, como a feitiçaria, o adultério, a desonestidade, a opressão aos fracos, a impiedade de uma forma generalizada. E perante isto, como poderiam esperar a prosperidade quando a nação estava apodrecida com tais práticas? Como é que nós podemos, no dia de hoje, esperar melhoras
enquanto nós, em nação, não mudarmos as nossas práticas, não temermos ao Senhor, enquanto os nossos governantes não se submeterem ao senhorio de Cristo, como é que isto é possível? E à vista destas coisas, Malaquias condenou os pecados e convocou o povo para que se arrependesse. Da mesma forma, o Senhor nos convoca nesta manhã, Igreja Batista de Tires, a que nos arrependamos dos nossos pecados e nos submetamos ao Senhor. Caso purificassem a sua adoração, obedecessem à lei e pagassem os seus dízimos na íntegra, então o resultado seria as bênçãos de Deus. Atentai para o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos, a infidelidade era real. E o profeta Malaquias adverte o povo, revelando que a vinda do Senhor também é uma realidade. Então, podemos perguntar como conjugar estas duas verdades. Uma é que a vinda do Senhor vem. É uma realidade. E o Senhor vem a julgar a terra, vem a julgar cada um de nós. Mas, por outro lado, o pecado também está a ser uma realidade. Como vamos nós estar? Olhamos para este cenário e vemos como seria grande a condenação do povo se não se arrependesse enquanto era tempo ante a vinda do Senhor. E olhamos para o Senhor Jeová, que não pode tolerar o pecado. Porém, notamos que a pessoa e o propósito de Deus são imutáveis e infalíveis. E mesmo que alguns desobedeçam, o plano de Deus nunca será frustrado. Olhamos para o texto e vemos que Israel tem parte nesse plano, embora mereça a destruição. Contudo, a eleição é segundo a graça e Israel será preservado por essa mesma graça divina. E o mesmo se aplica a nós, meus irmãos, a nós que somos a sua igreja, nós que somos o verdadeiro Israel de Deus. Porquanto Paulo nos transmite na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, dizendo: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Podemos olhar para Israel, mas nem todos os israelitas são verdadeiramente filhos de Deus. Ao contemplarmos a lei do Senhor, nós verificamos que é necessário que haja uma circuncisão no coração, uma purificação no coração, para que verdadeiramente possamos ser filhos de Deus. Então, o verdadeiro Israel não é aqueles que nascem em Israel, mas são aqueles que foram purificados pelo Senhor. E por isso, ao continuarmos a ler o texto, não somente nós identificamos neste versículo que lemos que o Senhor não muda, Ele é imutável, a sua fidelidade permanece a mesma de geração em geração. Mas, versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor convoca-nos a nós tornarmos para Ele. O Senhor não muda, é um facto. Mas diante da injustiça e da impiedade do homem, o Senhor tem que agir. Então, como é que nós conciliamos a santidade e a justiça de Deus diante do nosso pecado? O facto é que as gerações passadas tinham vivido em rebelião a Deus. E isso fica claro. Mas o povo continua inconsciente e incapaz de reconhecer o seu pecado. Pelo que pergunta, conforme está no versículo 7, pergunta a Deus: em que havemos de tornar? E é dramático, meus irmãos. É dramático quando nós, o povo do Senhor, não reconhecemos o nosso erro. Quando nós não colocamos a mão na nossa consciência ou não paramos para pensar
e não sabemos o que precisamos de alterar, ou fingimos que não estamos a dar conta do nosso grande pecado. Muitos há que, de forma dissimulada, ousam perguntar o que é que estão a fazer contra o Senhor, como se não tivessem noção daquilo em que o estão a defraudar. Mas ainda, versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O profeta Malaquias, meus amados irmãos, transmite que as nossas falhas, as nossas transgressões, são como um roubo ao Senhor. E quando o povo é confrontado com isso, ainda pergunta com o mesmo descaramento que fez a pergunta anterior, em que te roubamos? Em que é que te roubamos, Senhor? E a resposta que Deus dá quanto à infidelidade do seu povo é clara e é concreta. E a resposta de Deus é, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Notemos que o método de Malaquias para acordar as consciências e convencê-las do pecado consiste em destacar as atitudes indignas que estavam a ser manifestas. Em primeiro lugar, notai, vós me roubais. Temos este pronome me, que refere-se ao próprio Deus. É Deus quem está a afirmar isto. O roubo não é ao profeta, o roubo não é ao sacerdote, o roubo não é ao templo, o roubo não é ao povo, mas sim ao próprio Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, nós vemos que o verbo traduzido por roubar é raro no Antigo Testamento e significa tomar à força. Roubar é tomar à força. Ou pode ser também entendido, como muitas vezes dizemos, como apropriar-se indevidamente, com violência ou sem violência, de algo que não é seu. E um terceiro aspecto diz respeito especificamente ao roubo. E aqui o roubo que o Senhor Deus está a querer destacar é os dízimos e as ofertas. Então, o dízimo é a 10ª parte. E a prática do dízimo já é mencionada desde o princípio, precisamente no livro do princípio, no livro do Gênesis. Em Gênesis 14:20, com Abraão dando o dízimo de tudo. E da mesma forma, em Gênesis 28:22, com Jacó. Mas na Bíblia, nós notamos que esta prática é, portanto, anterior à própria lei mosaica. Mas a lei que Deus deu a Moisés apenas confirmou por decreto que o dízimo de tudo quanto o crente possui pertence ao Senhor. Ora, então vejamos no livro da lei de Levítico, Levítico capítulo 27, versículo 28 a 31. Se por gentileza algum irmão quiser abrir neste texto, Levítico 27, 28 a 31, diz-nos assim: Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem se resgatará. Toda a coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada, que for consagrada do homem, não se resgatará, ou não será resgatada. Certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. O que é que nos está a dizer o texto sagrado? Em 2 pontos nós podemos resumir aquilo que aqui está escrito neste capítulo 27 de Levítico, do versículo 28 ao 31. Primeiro, tudo o que é consagrado ao Senhor passa a ser dele. Tudo o que é consagrado ao Senhor passa a ser do Senhor.
E em segundo lugar, se alguém quiser reaver ou não dar ao Senhor a 10ª parte do que foi consagrado, está a roubar. E isso implica, conforme diz o versículo 31, acrescentar o seu quinto sobre ela. Isto é, não só pagar o correspondente ao valor original, mas ainda mais 20% desse valor. Então, meus queridos irmãos, entendemos que as ofertas alçadas eram as partes dos sacrifícios separadas para os sacerdotes e levitas com uma finalidade especial. E, por exemplo, quando nós olhamos para o que está escrito no livro de Neemias, uma das tarefas de Neemias foi garantir que os suprimentos destinados ao templo não faltassem. E quando alguém trazia ofertas, os levitas não tinham outra opção senão desistir, caso as ofertas não fossem suficientes. E desistir do quê? Desistir do seu ministério, a fim de angariarem sustento para si, realizando outras tarefas. E isto é um assunto preocupante nos nossos dias também. Porque pela mesma razão, muitos pastores, presbíteros ou anciãos não podem hoje em dia dedicar-se apenas ao ministério, o que é prejudicial não só para a igreja, como também para o próprio pastor. Então fica, portanto, claro que o dízimo é uma percentagem fixa de apenas 10% de todo o rendimento que Deus traz às nossas mãos. Enquanto que as ofertas alçadas são um valor espontâneo e particular, algumas vezes sacrificial, sim, mas que generosamente nós doamos para a causa do Senhor, com o propósito do avanço do seu reino nas suas múltiplas dimensões. E ao olharmos agora para o versículo 9, novamente nos é feita uma pergunta que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Perdão, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Se esta atitude do povo não for revertida, então será o povo amaldiçoado pelo Senhor. Porquanto o profeta Malaquias diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então, será amaldiçoado pelo Senhor o povo que não lhe for fiel. Deus não abençoa pessoas, igrejas ou nações que não lhe dão o que lhe é devido. Se nós queremos que o Senhor abençoe a nossa nação, nós precisamos de temer o seu nome. Se nós queremos que Deus abençoe a nossa igreja, nós temos que lhe dar o que é devido. Se nós queremos que Deus abençoe as nossas vidas, nós temos que viver para Ele, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Se a 10ª parte de tudo quanto possuímos pertence ao Senhor e não lhe darmos aquilo que lhe pertence, isso é um roubo. E a pergunta que deve perscrutar o nosso coração é: reconhecemos nós que tudo quanto temos vem do Senhor? Será que o nosso campo, isto é, os nossos bens, o sustento que nós possuímos, verdadeiramente pertencem ao Senhor? E mais ainda, nós consagramos, isto é, nós dedicamos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos? Se tal não fizermos, representa nada mais, nada menos que a nossa profunda ingratidão. Porém, se nós o fizermos e não estivermos a ser fiéis, significa que estamos a roubar e perdemos as bênçãos que vêm das suas mãos. E por isso o Senhor nos diz no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim isto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Amados, quando nós somos exortados à fidelidade a Deus, precisamos de refletir
se o estamos a ser de uma forma integral ou apenas parcial. Não importa sermos fiéis com as nossas finanças e depois vivermos uma vida dissoluta e com o coração corrompido. Ou, por outro lado, não podemos dizer que tudo o que temos honra o Senhor quando nós subtraímos o nosso contributo para a sua obra. E aqui as palavras de Deus, conforme nos transmite o profeta, referem a necessidade de trazer todos os dízimos, ou o dízimo por inteiro, à casa do tesouro. Significa que o povo possivelmente estava a reter uma parte do que deveria ser trazido. Claro que os tempos eram difíceis, tal como é nos nossos dias. Mas é o próprio Deus quem sugere que o povo o ponha à prova. É o próprio Deus quem diz: ponham-me à prova. Sejam totalmente fiéis e verifiquem as vossas vidas se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção de tal modo abundante em que vocês serão abençoados com uma abastança incontável. É o próprio Deus que diz para o pormos à prova. Mas Deus não precisa dos nossos recursos. Já o próprio profeta Ageu dizia: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou ainda o salmista que proclama: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor. O Senhor é o dono de tudo. Mas eu até já ouvi alguns que se dizem cristãos afirmarem que Deus não come, portanto não precisa do nosso dinheiro. Que ignorância! Que loucura! Ou então outros, a quem o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Muitos são rigorosos em dar o dízimo dos mais pequenos pormenores, para dizerem que cumprem a lei na íntegra. Mas na verdade, são como hipócritas que negligenciam o mais importante, que é o juízo de Deus, a misericórdia que devemos ter uns para com os outros e a fé que deve ser uma realidade nas nossas vidas. Porém, meus amados irmãos, à vista destas coisas, fica claro que o que Deus requer do seu povo é fidelidade. Não pregamos teologia da prosperidade, em que quanto mais se dá, mais se recebe. Mas pregamos o que Deus verdadeiramente requer de cada um de nós. E o que Deus verdadeiramente requer de cada um de nós são vidas devotas e integralmente consagradas a Ele. As igrejas locais necessitam de dinheiro a fim de pagarem as despesas com a casa de oração, o salário pastoral, a água, a luz, o telefone ou a internet, o trabalho missionário, as campanhas de evangelização e muitas outras coisas mais. E são os crentes com os seus dízimos e ofertas voluntárias que têm o dever de suprir todas estas necessidades. Deveria ser uma vergonha para os crentes que a sua igreja não pudesse cumprir com algum dos seus deveres por falta de orçamento. E não se está a referir situações de dificuldades financeiras dos crentes, como muitas vezes é uma realidade. Mas sabemos que dar é uma forma de cooperar com Deus na sua seara. E o Senhor promete abençoar sem medida aquele que cumpre com as suas obrigações para com a igreja e para com o próprio Deus. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Os profetas, meus irmãos, sempre prometeram as bênçãos de Deus em termos do fruto da terra.
É comum nós olharmos para as profecias e vermos que Deus iria abençoar o seu povo, permitindo-lhe boas colheitas. Por isso mesmo, alguns, até em lugar de adorarem o Deus vivo e verdadeiro, adoravam o Deus da fertilidade, cujo seu nome era Baal. Mas Malaquias acrescenta que o povo deveria ser protegido do devorador. E ao olharmos para o versículo 11, nós encontramos o devorador, que é uma referência provável a um tipo de gafanhoto extremamente prejudicial à agricultura. E a vide, que era a mais importante das árvores frutíferas, não deixaria igualmente de produzir abundante fruto. Ou seja, o que nós olhamos e lemos é que a bênção de Deus seria tanta, a ponto de não haver mais qualquer necessidade. Vede o versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só as boas colheitas não fazem com que uma terra ou com que uma nação seja bem-aventurada, com que esta terra ou esta nação seja supremamente feliz. Não. Os frutos do sol teriam por certo a sua contrapartida espiritual. Deus promete fazer prosperar aquele que dá com liberalidade, mas o benefício para quem dá não tem preço. Até as nações circunvizinhas, ao ver a prosperidade do fiel, passam também elas a ser bênção, ou melhor, a ser testemunhas da bênção do Senhor. Contrariamente, meus irmãos, a ganância que tudo quer e nada dá, leva à pobreza material e, sobretudo, à pobreza espiritual. Irmãos, creiamos que o julgamento do Senhor perante as nossas ações é real. É Ele quem, no dia da sua vinda, fará separação entre o trigo e o joio, entre o justo e o injusto. Fará separação entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Porquanto diz ainda no versículo 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Outra vez uma pergunta do povo. Pelo menos é assim que Deus entende. O que temos falado contra ti? E o Senhor confronta o povo quanto às palavras que tem falado contra si. E por isso diz no versículo 14 aquilo que o povo diz. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Quantas vezes nós, na nossa vida, já dissemos ou já pensamos, inútil é servir a Deus? Para que é que eu sirvo a Deus? Se é para isto que eu estou a viver, ou pelo qual eu estou a passar, importa servir a Deus? E continua o Senhor dizendo, neste mesmo versículo 14, o que o povo diz: que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. E esta é uma atitude a que os servos de Deus estão particularmente sujeitos em tempos difíceis. Malaquias dirige-se àqueles que haviam guardado os preceitos do Senhor e aqueles que tinham andado de luto diante do Altíssimo. Isto é, aqueles que estavam contristados e arrependidos pelos seus pecados. No entanto, ao fazerem tudo isso, a sua miséria subsistia. E também nós, muitas vezes, nos queixamos e lamentamos, porque nos esforçamos para observar na nossa vida a vontade do Senhor. Nós tentamos ao máximo afastar-nos do nosso pecado, que parece que não tem fim. E como diz o povo, parece que não saímos da cepa torta. E como se não bastasse, nós olhamos à nossa volta e aqueles que desafiam a Deus e vivem no pecado parecem estar em segurança. Olhem o que diz o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. O que os escandalizava era verem que
aqueles que eram os partidários do mal, andavam em seus próprios caminhos e Deus parecia permitir os seus crimes. Mas chegamos ao versículo 16 e está escrito: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Na realidade, meus amados irmãos, Deus tudo sabe e Deus tudo vê. Os que temem ao Senhor não são necessariamente pessoas diferentes daquelas que se estavam a lamentar, mas aceitaram a repreensão e começaram a encorajar-se mutuamente na fé. E por isso é que é tão importante nós vivermos enquanto igreja, animarmos-nos na fé, desafiarmos uns aos outros a sermos comprometidos com o Senhor. E quanto ao problema do sofrimento do justo e da prosperidade do injusto, o profeta Malaquias diz que o memorial escrito, aquele que aparece aqui no versículo 16, o memorial escrito não registava os atos de justiça, como se fosse uma lista de boas ações dos justos. Como se eu pudesse olhar para aquele memorial, para aquela lista e ver as minhas boas ações. Não. Mas era sim o nome dos que temem ao Senhor e o nome dos que se lembram do seu nome, do nome de Deus. Esses são os nomes que estão neste memorial. São os nomes que estão escritos no livro da vida. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Ao olharmos para este versículo, nós vemos que o privilégio deles era serem propriedade e particular tesouro de Deus. Nós podemos irmanar-nos a estes que aqui aparecem e dizer com toda a certeza que nós somos tesouro de Deus. Nós somos como uma joia preciosa aos olhos de Deus. Mas no fim dos tempos estará cumprido o eterno propósito divino na escolha de um povo para si mesmo, como sua herança e para a sua glória. E nesse dia o juízo será uma realidade. E o Senhor poupará o seu povo como um filho amado. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha é a Igreja de Cristo permanecer hoje também nesta certeza. E Paulo escreve a sua carta aos Efésios dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. O que é que significa sermos feitura sua? O próprio apóstolo nos diz: criados em Cristo Jesus. Fomos criados por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou estas boas obras para que nós pudéssemos percorrer este caminho. E se por um lado nós contemplamos Jesus Cristo, que percorreu a via dolorosa até à cruz do Calvário, eis que isso serviu para que nós pudéssemos ser salvos por meio da fé nele e agora possamos percorrer um caminho que nos leva à presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas finalmente, chegamos ao versículo 19 e lemos: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Notai um paralelismo que identifica o justo com aquele que serve, mas também o ímpio com aquele que não serve a Deus. Não há nenhum merecimento no justo, pois se serve a Deus, se o irmão serve a Deus e se considera justo, é unicamente porque o Senhor o gerou de novo. Porque fez de si uma pessoa diferente. Porque lhe tirou um coração de pedra, um coração que resiste à ação do Espírito Santo, um coração endurecido, e lhe deu um coração de carne, um coração sensível.
porque colocou em si o seu temor, o temor de Deus, para que então eu, o irmão, aqueles que lá estavam, o povo de Israel, o servíssemos de todo o coração e andássemos nos seus caminhos. Então, meus irmãos, ao soar estes apelos, o profeta revelou quem Deus era. E para si ficava claro que Deus era majestoso e o majestoso Senhor dos exércitos. Os seus decretos, os seus juízos eram irresistíveis. O seu amor era santo e era imutável. Então podemos questionar, para nós próprios darmos a resposta. Como nos posicionamos perante o Senhor? Como é que as nossas vidas revelam quem Deus é verdadeiramente? De que modo é que nós estamos a atender à exortação de Deus e à exortação que Ele está a fazer para lhe sermos totalmente fiéis e o servirmos de todo o nosso coração? O Senhor conhece tudo o que temos e tudo o que necessitamos. E temos a certeza de que Ele não falha nunca. Basta então servirmo-lo com todo o nosso ser. Amém.